Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Comentando os Fatos Políticos. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e é claro pessoal, deixa aquele like que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Pessoal, nós vamos ver um vídeo aqui juntos e quero os comentários de vocês. Quero que vocês comentem esse vídeo aí, o que vocês acham? Porque é uma fala do deputado Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos, né? Que é aquele partido da Igreja Universal. Marcos Pereira é um bispo licenciado, tá? Da Igreja Universal. E ele faz críticas, né? A questão do trabalho. Porque ele é contra o fim da escala 6x1. Mas nós vamos ver juntos. Aqui vocês vão deixar o comentário de vocês. Tudo bem, pessoal? Nós vamos ver junto aqui essa situação. Mesmo, Sakamoto? Gente, a entrevista feita pelos colegas da Folha de São Paulo, tanto o Rafael de Cunto quanto a Laura Scofield, é uma entrevista bastante representativa do pensamento de uma parte do Centrão, de uma parte dos representantes. E neste caso tem um peso maior porque a gente está falando do presidente do Republicanos, que inclusive é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Né? E ao mesmo tempo, ele é presidente do Republicanos, ele é pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Por que essa informação é importante? Já vou comentar, mas são declarações que acabam inclusive depondo contra essa tentativa do Centrão, da Faria Lima, de uma parte do empresariado de fazer oposição à mudança da escala 6x1. Por quê? Porque são declarações bastante preconceituosas. A gente sabe que tem gente que pensa isso, que em grupo de WhatsApp fala isso, que em comentário raivoso, espumando nas redes sociais, no YouTube fala isso. A gente sabe, né? Tem sempre o chinelo velho pé cansado. Agora, isso ganha uma nova proporção quando vem de um representante eleito, de uma figura que faz parte da cúpula do poder da República, exatamente por ser de um partido político importante como Republicanos. Então, o que acontece? Né? Não só isso, depois, quando ele deu essas declarações, como a Fabiola bem colocou, depois que ele falou, ele começa a falar de competitividade, setor produtivo, ócio faz mal, depois falou que teve gente que parou de trabalhar, morreu rápido, ficou doente, que com um dia de descanso a mais o trabalhador vai ficar mais exposto a drogas, jogos de azar, que qual o lazer de um pobre numa comunidade no sertão. Depois de tudo isso, os repórteres ainda questionaram, olha, mas ficar com a família não é uma forma de lazer? E aí ele retrucou, será que eles ficam? E aí, novamente, os repórteres, provavelmente incrédulos, perguntaram, e por que não ficariam? E aí ele responde, aspas, é problema pessoal de cada um. Eu acho que a sociedade brasileira, infelizmente, não é assim. Né? Então, por que isso, no final das contas, é uma situação complicada? O Marcos Pereira, ele é bispo licenciado da Universal. E essa declaração que ele deu, até porque no momento ele começa falando que quanto mais trabalho, mais prosperidade, inclusive é um lembrete que ele está fazendo a interpretação disso, a fala dele está sendo dado em meio à própria linha da teologia da prosperidade, que é muito comum em determinadas denominações evangélicas neopentecostais. Isso é bastante claro. Para muitas denominações, o sucesso financeiro ele é interpretado como um sinal visível da bênção de Deus. Eu não estou entrando no mérito se isso é certo ou se é errado. Estou só falando como é que é essa interpretação. Nesse sentido, o trabalho duro não é apenas uma necessidade de sobrevivência, mas ele é uma ferramenta para a manifestação da glória divina e o esforço é visto como uma forma de guerra espiritual contra o mal. Né? Sem contar que o acúmulo de riqueza acaba também, e o sucesso financeiro, permitem financiar a expansão da palavra do evangelho através do dízimo. Isso aí faz parte do que desse pacote. Mas a questão é, o que é a escolha espiritual no púlpito, né? O problema é que quando a escolha espiritual no púlpito torna-se uma imposição quando é defendido por um parlamentar no Congresso. Uma coisa é a escolha individual, outra coisa é a lei, é o regramento coletivo. O pastor e deputado Marcos Pereira, ele errou na mão nessa declaração, porque ele ficou parecendo mais um caso de político que quer tutelar o tempo dos trabalhadores e o que os trabalhadores fazem com a própria vida.
Tal como o patrão, que eu já vi várias vezes, que retém o salário do cortador de cana, dizendo que vai pagar no final da safra, porque caso contrário ele vai gastar em cachaça, segundo, é claro, o patrão. Né? Aí o que acontece? Bem, a população vai fazer lazer aonde, né? Como ele disse. O deputado, primeiramente, deveria visitar comunidades lá no sertão do Nordeste, comunidades da periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro, que mesmo diante da adversidade econômica, se divertem, tem lazer. Sempre existe uma rosa que brota do asfalto, como diria o Drummond. O pessoal dá um jeito, o pessoal vive e precisa descansar. Nem que o descanso signifique puramente isso, descanso. Né? É interessante porque também, e aí eu caminho já para o final, essa declaração do pastor Marcos Pereira, ele atropela inclusive um dos conceitos mais importantes da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que é o livre-arbítrio. Que é esse poder dado pelo Deus cristão aos mortais para que ele tome as próprias decisões e receba as consequências dessas decisões. Né? Deus, o Deus cristão presente tanto no Novo quanto no Velho Testamento não está tentando tutelar o comportamento das pessoas, está dando a elas a chance de ter liberdade e escolher o que for fazer. A gente poderia citar Romanos, Neemias, uma série de livros, Deuteronômio, onde o livre-arbítrio está citado. Né? Não cabe, gente, ao poder civil decidir qual que deve ser a virtude de cada trabalhador e trabalhadora. Né? Isso não faz sentido, né? Por mais que a avaliação do Pereira que, olha, quanto mais trabalhar, melhor para cada trabalhador do ponto de vista espiritual, para a economia, né? Essa escolha não cabe a um político, cabe aos trabalhadores. Se os trabalhadores quiserem empreender, trabalhar no 7x1 porque está trabalhando para si mesmo mesmo, não de forma precarizada, tudo bem, faz parte. Mas, caso contrário, os políticos têm que garantir regras do jogo decentes para que esses trabalhadores não sejam esgotados e não entrem em burnout para poder trabalhar para terceiros, que é essa discussão que estamos travando aqui agora. Belíssimo, mas é um belíssimo comentário de Sakamoto, né? Leonardo Sakamoto. É um belíssimo comentário e ele vai pontuando corretamente, mas vamos continuar. Então, no final das contas, né, tudo isso, ao sugerir que trabalhadores pobres não saberiam o que fazer com mais um dia livre, não apenas o deputado subestima milhões de brasileiros, mas reforça um preconceito antigo, o de que direitos sociais seriam perigosos quando chegam à base da pirâmide. Ué, alguém fala aqui que é perigoso dar um dia mais de folga para deputado e para senador que já trabalha 4 dias por semana e folga 3, ou o contrário? Mas isso é chamar o povo de ignorante, né? Dizer que o povo não sabe o que faria com um dia mais de folga. Isso é chamar o povo de ignorante, de estúpido, né? Não cabe o político decidir o que a pessoa vai fazer com um dia a mais. E se esse dia a mais ele vai na igreja? E se esse dia a mais ele vai fazer compra? Então não cabe ao político dizer, né? É ridículo isso daí. Né? Ou que chega para um milionário e fala, gente, está dando 2 dias para o milionário descansar, isso aí vai tornar os milionários vagabundos? Por que é com o trabalhador? Por que é com a classe trabalhadora? A pergunta não é o que o pobre vai fazer com um dia a mais de tempo livre, mas por que alguém deveria trabalhar 6 dias por semana para provar seu valor moral e seu caráter? O caráter não é provado por isso. Olha, Fabiola, o debate da 6x1 precisa avançar, precisa levar em consideração números, precisa levar em consideração dados, precisa levar em consideração escutas, mas não estigmas. Precisamos de gente, de representantes que pensem na qualidade de vida do trabalhador e não necessariamente em si mesmos. É muito duro, né, um político brasileiro falar isso, né, que ele não sabe do lazer. Sabe de quem eu lembrei até, Josias? O Danilo Miranda. Você lembra dele? Certamente você já teve com ele, né, quando você estava aqui em São Paulo. Ele que era o diretor do Sesc, né, o cara que pensou no Sesc como todo. O Sesc, que é esse lugar de lazer, né? E eu lembro que é um lugar de lazer. E ele falava sobre a importância do lazer. Tem tantos estudos, né, científicos, inclusive, que falam sobre a importância do lazer, né? É curioso um líder político brasileiro dizer que o ócio faz mal, e da maneira como ele fala, né, Josias? Essa proposta
proposta de emenda constitucional que acaba com a escala de 6/1 pode até demorar a ser aprovada, mas teve já um grande mérito, que forçou esses oligarcas dos partidos a se posicionarem. Então vem agora o presidente do Republicanos, o pastor Marcos Pereira, mas antes dele falaram o chefão do União Brasil, Antônio Rueda, e o dono do PL, o Valdemar Costa Neto. E todos eles estão falando nessa direção. Olha, é preciso considerar que vai ter muito problema para as empresas, porque um dia a mais, estamos falando, já dissemos isso aqui, né, Fabíola? Estamos falando, não é nenhuma revolução, estamos falando de mudar de 6/1, para 5/2, as pessoas vão ter o final de semana para repousar, para fazer o que bem entender, ficar com a família. Agora, o jeito de supor que o trabalhador, uma vez beneficiado com um dia mais de folga, vai partir para a bandalheira, é um depoimento até que conspira contra os interesses religiosos do pastor que preside o Republicanos. Republicanos é o braço da Igreja Universal, e a Igreja pode-se criticá-la de várias maneiras, mas não se pode desconhecer que não só a Universal, mas outras igrejas evangélicas e também algumas de outras a católica, os centros também de religiões de matriz africana, todos esses têm um trabalho importante nas comunidades pobres no Brasil. O pastor podia dizer, poxa, o trabalhador, se tiver um dia de folga, pode ir para a igreja. E aí é claro que o trabalhador, com um dia de folga a mais, ele vai para a igreja. Agora não dá, gente, não dá para engolir que o trabalhador não sabe o que vai fazer com um dia de folga. Coloca aí nos comentários se vocês concordam com isso daí. Ele pode jogar bola, ele pode sair com a família, ele pode fazer um churrasco, ele pode dormir o dia todo. E ninguém tem nada a ver. Essa fala do PL, União Brasil e do Republicano é do mesmo modo quando foi assinado o 13º salário. Diziam que iam quebrar todas as empresas. E hoje anunciam com orgulho tantos bilhões serão pagos, né, do 13º será injetado dentro da economia. Não dá para entender como esses políticos vão contra o trabalhador. Afinal de contas, esperamos que o trabalhador lembre, não tenha memória curta. Lembre desses políticos, lembre desses partidos que votam contra vocês. Não esqueça disso, tá? Quero agradecer a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.